Muita atenção, queridos irmãos. Se você chegou até aqui, provavelmente você sente que as bênçãos de Deus não chegam até você da forma que você gostaria, não é verdade? Pare tudo agora. Hoje vamos juntos fazer uma oração que eu diria diferenciada. Isso mesmo, diferenciada. Vamos falar com o Pai Celestial de uma forma de clamor ao Espírito Santo, que já transformou e continua transformando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma oração específica para atrair o Espírito Santo de Deus sobre sua vida todos os dias. Imagine acordar todas as manhãs com a certeza de que você está protegido, abençoado e guiado pela mão do Todo-Poderoso. Imagine portas se abrindo, problemas se resolvendo e milagres acontecendo na sua vida de forma natural. Esta não é apenas mais uma oração comum. É um convite direto para que o próprio Espírito de Deus habite em você e transforme completamente seu destino daqui para frente. Começamos a orar assim: Senhor meu Deus e meu Pai amado, aqui estou, diante de Ti, meu Senhor. Com o coração aberto, despido das máscaras, das aparências e dos pesos que carrego. Me coloco diante de Ti, não com palavras decoradas, mas com o que há de mais sincero dentro de mim. Não venho com fórmulas nem com certezas, venho com sede. Uma sede que só pode ser saciada por Ti. Há dias em que me sinto tão pequeno diante da vida, e é nesses momentos que mais percebo o quanto preciso da Tua presença real, do Teu abraço invisível, mas tão palpável para quem crê. Espírito Santo de Deus, eu te convido a entrar na minha vida de verdade, não apenas como um pensamento ou como uma ideia distante, mas como alguém que vem morar aqui dentro. Tu conheces cada canto da minha alma, até os que eu mesmo tento evitar. Sabes das minhas fragilidades, das minhas quedas, dos meus cansaços. E mesmo assim, me amas. Por isso não quero te esconder nada. Não quero levantar muros, nem disfarçar dores. Eu preciso de Ti. Vem e faz morada em mim. Entra na minha mente, Espírito Santo, e traz ordem onde só existe confusão. Muitas vezes eu não sei por onde seguir, não sei o que escolher, e acabo preso em pensamentos que me afastam da paz. Mas se Tu estiveres comigo, sei que mesmo no meio do caos, vou encontrar direção. Que a Tua voz suave silencie o barulho das minhas ansiedades e que a Tua presença constante me ensine a confiar. Visita também meu coração. Ele é tantas vezes inconstante, ferido, cansado, já amou errado, já se perdeu em emoções passageiras, já foi endurecido pelas decepções. Mas hoje, com humildade, eu te entrego tudo. Que o Teu amor venha restaurar o que está quebrado aqui dentro, que a Tua luz ilumine cada sombra que insiste em ficar, que o Teu consolo me alcance nos dias em que ninguém parece me entender. Meu amado e minha amada, ultimamente você tem se perguntado quando foi a última vez que realmente falou com Deus sem máscaras. A maioria de nós vive escondida atrás de aparências perfeitas, até mesmo na nossa vida espiritual. Oramos com palavras bonitas, decoradas, como se estivéssemos num teatro celestial onde precisamos impressionar o Criador. Mas, e se eu te disser que Deus não quer a sua performance? Ele quer a sua verdade? Quando foi a última vez que você se permitiu ser pequeno diante de Deus? Quando você parou de tentar ser forte e simplesmente admitiu: eu preciso de Ti? A verdadeira intimidade com o Espírito Santo não acontece na perfeição, mas na entrega honesta dos nossos caos, das nossas confusões, dos nossos corações feridos e inconstantes. É aí que Ele faz morada, não no templo imaculado, mas na vida real, bagunçada, humana. A pergunta que fica é: você está disposto a tirar a máscara hoje? Se a sua resposta for um sim,
Nesta oração em clamor a Deus, você terá a oportunidade de ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus para remover definitivamente essa máscara de sua vida. Você aceita esse convite do Espírito Santo? Antes de começarmos o nosso clamor a Ele, deixa o seu no vídeo em forma de gratidão. Vamos continuar clamando assim: Espírito Santo de Deus, eu não quero apenas te sentir em momentos específicos. Eu quero viver contigo todos os dias, nos detalhes simples da rotina, nas decisões mais difíceis, nos sorrisos e nas lágrimas. Que a minha vida seja guiada pela tua mão. Que as bênçãos não sejam apenas materiais, mas espirituais. Paz que permanece, fé que sustenta, alegria que não depende das circunstâncias. Que eu seja abençoado com a tua presença, porque sei que se eu te tiver, tenho tudo. Às vezes, eu me perco no meio da pressa, das cobranças, das comparações. Olho ao redor e me sinto menor, insuficiente. Mas quando volto o meu olhar para ti, lembro quem sou. Filho, amado, cuidado. Lembro que a tua graça me basta e que a tua força se aperfeiçoa exatamente nas minhas fraquezas. Por isso, não quero mais viver tentando provar meu valor para o mundo. Quero apenas permanecer em ti, confiar em ti, descansar em ti. Deixa eu te contar um rápido testemunho da nossa inscrita, Fernanda, que talvez o testemunho dela possa servir de exemplo para você. Fernanda acordava todos os dias com o peso do mundo nos ombros. O trabalho era difícil, as contas apertavam e a solidão parecia ser sua única companhia. Mas havia algo que sua mãe lhe havia ensinado quando era criança, uma oração especial que ela guardava no coração como um tesouro. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, Fernanda fechava os olhos e sussurrava: Espírito Santo de Deus, venha sobre minha vida neste novo dia. Ilumine meus caminhos, guie meus passos e abençoe cada momento que vou viver. Que sua presença seja minha força, sua sabedoria seja minha luz e seu amor seja minha proteção, em nome de Jesus. Amém. No início parecia apenas uma rotina, mas aos poucos Fernanda começou a notar pequenos milagres, uma oportunidade de emprego inesperada, um sorriso de um estranho no ônibus, a gentileza de um vizinho que se ofereceu para ajudar. Não eram grandes transformações, mas pequenas bênçãos que, como gotas de chuva, foram enchendo o vaso vazio de sua alma. Fernanda percebeu que não estava mais sozinha. Havia uma presença amorosa que a acompanhava, protegendo-a e abrindo portas onde antes só via muros. A oração que sua mãe lhe ensinou não era mágica, mas era poderosa. Era um convite diário para que o Espírito Santo de Deus fizesse parte de sua vida comum, transformando o ordinário em extraordinário, um dia de cada vez. E assim, Fernanda descobriu que ser abençoada não significava ter uma vida perfeita, mas ter fé suficiente para encontrar luz mesmo nos dias mais escuros. Assim como Fernanda, vamos atrair o Espírito Santo de Deus clamando assim: Espírito de Deus, vem com teu sopro e limpa tudo o que pesa em mim. Tira as culpas que carrego, os medos que me paralisam, as dores que escondi por tanto tempo. Toca minhas emoções, minhas lembranças, meus traumas. Vai além do que eu consigo expressar em palavras. Tu sabes o que preciso antes mesmo que eu peça. Por isso me entrego por inteiro. Não quero te dar apenas partes da minha vida. Quero te dar tudo. Meu passado, meu presente, meu futuro, meus sonhos, meus erros, meus silêncios, que a partir de hoje, cada amanhecer seja um novo recomeço contigo, que a tua presença me renove a cada manhã, que eu acorde com esperança, caminhe com fé e durma com paz, que mesmo nos dias difíceis eu não esqueça, tu estás comigo, e se tu estás, tudo muda, porque onde o teu Espírito está, a liberdade, liberdade de ser quem eu sou, sem medo, sem máscaras, liberdade de viver com propósito, de amar com verdade, de recomeçar quantas vezes for preciso. Espírito Santo, eu te desejo.
não porque sou perfeito, mas justamente porque sei o quanto preciso de ti. Reina sobre mim, fica comigo, mora em mim. A minha alma te chama, meu coração te busca, minha vida te espera. Que em tudo eu possa te honrar, que em tudo eu te reconheça e que eu nunca me esqueça. A verdadeira bênção é ter a tua presença viva em mim, todos os dias da minha vida. Se esta oração está começando a falar com você, com a presença de Deus enquanto ora, deixe o seu like como um sinal do seu sim a essa entrega a Ele. É um gesto simples, mas que também pode fazer com que mais pessoas recebam essa mesma presença que hoje está alcançando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando com você até o final dessa oração. Espírito Santo de Deus, eu continuo me colocando diante de ti com tudo o que sou. Não quero mais esconder nada de ti, nem fingir que está tudo bem quando por dentro estou em pedaços. Eu me abro por completo, me entrego sem reservas e te peço, toma o meu interior, cada parte do que sou, cada canto da minha alma, cada pensamento escondido, cada sentimento confuso. Eu não quero te oferecer apenas o que está visível aos outros. Eu quero te dar o que só tu vês, o que penso quando estou sozinho, o que sinto e não consigo explicar, o que carrego há tanto tempo e me pesa em silêncio. Toma o meu coração, Espírito Santo. Ele já passou por tantas coisas. Já foi ferido, já se endureceu, já se perdeu tentando se encontrar em lugares errados. Mas agora eu te entrego. Molda-o novamente com tuas mãos. Amolece o que está duro, aquece o que está frio, limpa o que está sujo. Faz dele um lugar onde tu queiras habitar todos os dias. Que não seja mais guiado por medo, orgulho, mágoas ou carências. Que bata no ritmo da tua vontade, com leveza, com pureza, com verdade. Toma os meus pensamentos, que tantas vezes me confundem. Quantas vezes eu fico preso em ciclos de dúvida, culpa, preocupação e confusão? Às vezes penso demais e não consigo ouvir tua voz no meio do barulho que eu mesmo crio. Me ajuda a organizar a mente, a calar o que não edifica, a focar no que vem de ti, que eu pense com clareza, com equilíbrio, com bondade. Que minha mente seja um lugar de paz e não de tormento. Toma também os meus sentimentos, aqueles que eu não entendo, que vêm sem pedir licença e tomam conta de mim. Às vezes sinto tristeza sem saber por quê, às vezes me irrito com facilidade, às vezes me fecho, me protejo, me isolo, outras vezes me iludo, me empolgo e acabo me machucando. Mas hoje, Espírito Santo, eu não quero mais ser escravo do que sinto. Quero aprender a sentir com maturidade, com verdade, com direção. Ensina-me a cuidar das minhas emoções com responsabilidade e que elas sejam regidas por ti e não pela minha instabilidade. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que você já parou para pensar. Por que algumas pessoas parecem caminhar sempre com uma luz especial ao redor delas? Por que certas pessoas, mesmo enfrentando dificuldades, conseguem encontrar força e esperança todos os dias? Talvez você esteja aqui porque, assim como eu um dia estive, sente que algo está faltando na sua vida espiritual. Talvez você acorde algumas manhãs se perguntando: será que Deus realmente está comigo? Se isso ecoa no seu coração, quero que saiba que você não está sozinho. E mais importante, você não está aqui por acaso. Em seguida, continuaremos orando de forma profunda e transformadora, que pode ser o início de uma jornada onde você sentirá, todos os dias, a presença amorosa do Espírito Santo guiando sua vida. Não se trata de fórmulas mágicas ou promessas vazias. Se trata de abrir seu coração para receber as bênçãos que Deus já preparou para você hoje. Se você crê nisso, já deixe nos comentários. Amém. Eu creio. Vamos continuar juntos, porque eu tenho certeza que sua vida espiritual está prestes a ganhar um novo significado. Espírito Santo,
Eu te clamo que purifique as minhas intenções, porque muitas vezes nem eu entendo o que me move. Às vezes quero coisas pelas razões erradas. Às vezes faço o bem esperando reconhecimento. Outras vezes me engano, achando que estou certo, quando na verdade estou sendo guiado pelo ego. Mas tu, Espírito Santo, conheces a raiz de tudo. Vai até o fundo do meu ser e me revela a verdade sobre mim. Me mostra onde preciso mudar, onde preciso crescer, onde preciso me libertar. Vem e faz morada permanente em mim. Não quero te visitar de vez em quando, nem te chamar só quando estou em crise. Quero viver contigo, andar contigo, respirar contigo. Quero que minha vida seja um reflexo da tua presença, que quando eu falar, as pessoas sintam paz, que quando eu agir, as pessoas percebam amor, que quando eu me calar, ainda assim tua luz brilhe em mim, que os meus olhos vejam com mais amor, que eu pare de olhar o mundo com pressa, julgamento ou frieza, que eu enxergue as pessoas como tu as vês, com compaixão, com paciência, com misericórdia, que eu também me veja com mais amor, sem me cobrar tanto, sem me comparar, sem me diminuir, que minha mente pense com mais bondade, que meus pensamentos não sejam armas contra mim ou contra os outros, que sejam sementes de vida, ideias que geram paz, planos que nascem da tua inspiração, e que mesmo diante das dificuldades eu tenha pensamentos de esperança, de confiança, de fé, que minha boca fale com sabedoria e verdade, que eu saiba a hora de falar e a hora de me calar, que minhas palavras curem e não machuquem, que eu não repita mentiras sobre mim nem sobre os outros, que eu seja alguém que constrói com o que diz, que respeita, que inspira, que edifica. Espírito Santo de Deus, vem sobre minha vida todos os dias. Não apenas quando eu oro, mas quando eu acordo, quando estou no meio da correria, quando estou cansado, quando estou feliz, quando estou triste, quando não entendo nada. Me visita constantemente, me sustenta com tua presença, me envolve com tua paz. Que eu aprenda a viver contigo, a depender de ti, a confiar em ti mais do que em mim mesmo. Eu te peço com sinceridade, fica em mim. Me transforma de dentro para fora. E se algo dentro de mim ainda te entristece, me mostra com amor e me ajuda a mudar, porque eu quero ser cheio da tua presença, quero te sentir, te ouvir, te carregar dentro de mim como a coisa mais preciosa que eu tenho. Se em algum momento você se viu nessas palavras, comenta aqui embaixo com sinceridade: Espírito Santo, toma o meu interior. Seu comentário pode ser exatamente o passo de fé que o Espírito Santo usará para continuar agindo em você. E pode tocar outras pessoas que também precisam dessa entrega. Espírito Santo de Deus, hoje eu me aproximo com humildade e um coração aberto, pedindo algo que não sei mais viver sem a tua direção. Eu não quero mais andar por caminhos aleatórios, tomados por impulso, por medo ou por conveniência. Eu preciso que tu guies os meus passos. Preciso que caminhes comigo e principalmente à minha frente, iluminando as estradas, desviando os perigos, mostrando o que é real e o que só parece ser. Quantas vezes eu me perdi tentando acertar? Quantas vezes escolhi por conta própria e depois tive que lidar com o peso de ter confiado mais em mim do que em ti. Eu reconheço com sinceridade que há caminhos que parecem bons aos meus olhos, mas no fundo só me afastam da paz. Por isso, eu te peço, não me deixes caminhar sozinho, que os meus passos sejam firmes, não porque eu sei exatamente o que estou fazendo, mas porque estou sendo guiado por ti. Nos dias em que tudo parecer confuso, quando as decisões forem difíceis e os caminhos se dividirem diante de mim, fala comigo, Espírito Santo, mesmo que seja com tua voz silenciosa, mesmo que seja com um toque sutil no meu coração, mas fala. Me faz perceber quando for hora de seguir, quando for hora de parar, quando for hora de esperar. Me ajuda a entender que nem sempre o mais rápido é o melhor,
e que o caminho mais fácil nem sempre me leva para onde tu queres que eu chegue. Meu amado e minha amada, posso te fazer uma pergunta bem sincera? Quando foi a última vez que você sentiu que Deus realmente estava ouvindo suas orações? Não estou falando daquelas orações automáticas que fazemos correndo, sabe? Estou falando de uma conexão real, onde você sente que há alguém do outro lado realmente te escutando. A verdade é que muitos de nós fomos ensinados a orar, mas poucos aprenderam como convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa rotina diária. E essa diferença, ela muda tudo. Imagine começar cada manhã sabendo que você não está caminhando sozinho, que cada decisão, cada desafio, cada momento do seu dia tem a orientação divina guiando seus passos. Em seguida, vamos clamar ao Espírito Santo exatamente sobre isso. Uma oração que não é apenas palavras jogadas ao vento, mas um convite real para que o próprio Espírito de Deus habite na sua vida diária. Se você estava cansado de orações que pareciam não sair do teto do seu quarto, isso vai mudar a partir de agora. Vamos clamar assim: Espírito Santo, direciona meus passos para caminhos de vida. Eu não quero mais andar em círculos, não quero me envolver com o que destrói a alma, com o que parece belo por fora, mas está vazio por dentro. Que eu aprenda a reconhecer as armadilhas do mundo, aquelas que seduzem, mas me afastam de quem realmente sou. Me ensina a dizer não ao que me afasta da paz, ao que me afasta de mim mesmo, ao que me afasta de ti. Mesmo quando tudo parecer incerto, mesmo quando eu não tiver certeza do amanhã, que eu perceba a tua presença constante ao meu lado. Me guia com tua paz, aquela paz que não depende das circunstâncias. Me guia com tua verdade, que me mostra o que realmente importa. Me guia com teu amor, que me lembra que eu não preciso andar com medo, porque não estou só. Eu te peço também que me fortaleças para obedecer, mesmo quando o caminho parecer difícil. Às vezes eu até percebo o que devo fazer, mas me falta coragem, me falta fé, me falta firmeza. Então vem, Espírito Santo, e me sustenta. Segura na minha mão, me dá sabedoria para escolher o certo, mesmo que seja mais demorado, mais trabalhoso, mais solitário. Porque o que eu mais desejo é andar na tua luz, não nas sombras da dúvida ou da pressa. Ajuda-me a confiar que mesmo os desvios que enfrento não são o fim. Que se eu me perder por um momento, tu ainda estarás ali, pronto para me reencontrar. Me dá olhos espirituais para perceber quando estou saindo da direção certa e humildade para voltar quando for necessário. Porque mais do que vencer, mais do que conquistar, mais do que acertar sempre, o que eu mais quero é não me afastar de ti. Espírito Santo, que cada passo que eu der hoje, amanhã e depois, reflita a tua presença em mim. Que meus caminhos revelem propósito, que minhas escolhas mostrem integridade, que minha vida seja conduzida pela tua mão. Eu não quero depender apenas do que vejo, do que sinto ou do que os outros dizem. Eu quero depender de ti. E quando os dias forem difíceis, porque eu sei que eles virão, me lembra que mesmo quando não entendo, tu estás me guiando. Que mesmo quando não enxergo a saída, tu já preparaste uma. Que mesmo quando tudo parece parado, algo está sendo movido por ti em silêncio. Me ajuda a perceber a tua presença nas coisas simples, num pensamento de paz no meio da agitação, num sentimento de esperança quando tudo parece escuro, numa porta que se fecha para me proteger. Me dá sensibilidade para reconhecer o teu agir em cada detalhe e gratidão para te louvar mesmo quando os planos saem do meu controle, porque eu confio que estão no teu. Espírito Santo de Deus, guia meus passos todos os dias. Que eu viva com propósito, com direção, com paz. Que eu caminhe não para agradar aos outros, mas para me manter perto de ti. Que cada passo seja uma resposta à tua voz e uma entrega ao teu querer. Me abençoa com a tua companhia diária.
Porque se tu estás comigo, eu sei, eu posso seguir em frente. Se você está sentindo o Espírito Santo falar com o seu coração, comenta aqui embaixo. Guia os meus passos, Espírito Santo. Em forma de gratidão a Ele, deixe o seu like para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que, assim como você, também precisam de direção do Espírito, Espírito Santo de Deus. Me escuta neste momento. Estou aqui, com o coração exposto, cansado, precisando de ti mais do que nunca. Há dias em que minha força simplesmente se esgota e eu não consigo mais esconder. Por fora, posso até manter um sorriso, seguir com minhas tarefas, parecer forte. Mas por dentro eu grito em silêncio, pedindo socorro. Me sinto abatido, sem direção, como se a vida estivesse pesada demais para eu carregar sozinho. E é nesses momentos que eu te busco com mais sede, porque eu sei que só a tua presença pode me renovar de verdade. Vem sobre mim como vento suave, como brisa que alivia o calor, como água fresca que toca a alma ressecada. Eu não quero mais me alimentar apenas de distrações, de promessas vazias, de forças humanas que logo se esgotam. Eu quero teu sopro, aquele que revive o que parecia morto, que reacende aquilo que já estava apagando dentro de mim. Espírito Santo, visita os lugares do meu interior que eu nem consigo explicar. Toca naquela parte de mim que desanimou, que desistiu em silêncio, que se calou com medo de parecer fraca. Tu me conheces por completo, sabes das minhas lutas, das batalhas que enfrento mesmo quando ninguém vê, e é por isso que venho a ti sem máscaras, sem discursos, só eu e o Senhor. Porque é aqui, nesse lugar secreto, que a verdadeira força nasce, não da aparência, mas da rendição. Restaura em mim o que o tempo, o cansaço, a decepção e a dor tentaram levar. Me lembra dos sonhos que deixei de lado, dos planos que parei de acreditar, das orações que abandonei pelo caminho. Reacende minha fé, me lembra que ainda dá tempo, que ainda há esperança, que o teu sopro pode mudar tudo em um instante. Me mostra que mesmo quando tudo parece escuro, tua luz ainda brilha, mesmo que seja em silêncio. Meus irmãos, você sabia que existe uma diferença entre pedir bênçãos e atrair bênçãos para a sua vida? Pois bem, a maioria das pessoas passa anos pedindo, suplicando, esperando que algo mude. Mas há algo que eu diria segredo que poucos conhecem. Como fazer com que o próprio Espírito Santo seja atraído para habitar na sua vida espiritual. Pense assim. Quando você entra numa casa onde se sente bem-vindo, onde há amor e paz, você naturalmente quer ficar mais tempo ali, não é? O mesmo acontece com a presença dele. Em seguida, vamos clamar ao Espírito Santo em uma forma de preparar seu coração e sua vida para se tornarem um lugar onde ele quer permanecer. Um lugar onde as bênçãos não são apenas visitantes ocasionais, mas moradoras permanentes. Milhares de pessoas já descobriram esse segredo e transformaram completamente sua relação com o divino. Elas acordam todos os dias sabendo que são filhos amados e protegidos. Eu tenho certeza absoluta que através do clamor a seguir, você vai ser transformada como uma dessas pessoas. Passará a cada novo dia uma oportunidade de viver sob a cobertura amorosa do Espírito Santo. Oremos assim. Deus, quando minhas emoções estiverem confusas e meu corpo sem energia, entra com tua presença e me ergue com teu amor. Não com cobranças, não com pressa, mas com aquele teu jeito tão único de cuidar. Calmo, firme e cheio de graça. Me ajuda a descansar em ti, porque às vezes o que eu mais preciso não é fazer mais, mas confiar mais. Não é correr, mas parar e ouvir tua voz me dizendo que eu não estou sozinho. Espírito Santo, eu te convido para dentro do meu agora. Nesse estado em que estou com a mente cansada, o coração sobrecarregado e a alma clamando por alívio, vem, me abraça com teu cuidado.
Vem, me fortalece com tua presença, me ensina a respirar de novo, a caminhar sem peso, a viver com leveza mesmo em meio à dor. Me ajuda a enxergar além do que está doendo. Me mostra que há um propósito maior, mesmo nos dias mais difíceis. Renova minha motivação para continuar. Reacende em mim o desejo de lutar, de recomeçar, de acreditar que dias melhores virão. Que minha esperança não esteja nas circunstâncias, mas em ti, porque quando o teu espírito me renova, eu volto a sonhar, eu volto a amar, eu volto a viver com intensidade e verdade. Que a tua presença, Espírito Santo, seja meu refúgio constante. Que mesmo quando tudo estiver em silêncio, eu sinta a tua companhia. Que eu perceba o teu toque em pequenos detalhes, numa palavra amiga, numa música que me acalma, num pensamento de paz no meio do caos. Me faz lembrar que tu estás comigo em todos os momentos, até quando eu me esqueço disso. Espírito Santo, sopra sobre mim, como vento novo que move as folhas cansadas, como luz que atravessa as janelas fechadas, como força que brota em meio à fraqueza. Que eu me levante não por mim, mas por ti. Que a minha coragem venha da certeza de que tu estás me guiando. Que minha paz venha da tua presença e não da ausência de problemas. Que minha alegria nasça do teu amor e não das circunstâncias passageiras. Hoje, com humildade, eu te peço, renova minhas forças, porque eu quero viver de verdade. Quero caminhar com sentido, amar com intensidade, servir com propósito e descansar com confiança. Vem sobre mim, Espírito Santo, me sustenta, me anima, me cura, me enche. Faz do meu interior um jardim regado pela tua presença, onde mesmo as partes secas possam florescer de novo. Se você sente que está falando com Deus com sinceridade, comenta aqui abaixo. Renova minhas forças, Espírito Santo. Seu comentário é uma forma de atitude de fé e pode ser justamente o impulso que outra pessoa precisa para buscar essa renovação também. Jogue para fora meu irmão e minha irmã, não se prenda. Senhor, ainda venho diante de ti com o coração inquieto, com pensamentos que se agitam dentro de mim, com sentimentos que nem sempre consigo entender ou controlar. Há dias em que tudo parece incerto, em que as dúvidas falam mais alto do que a esperança, e a ansiedade tenta tomar o lugar da confiança. E é por isso que eu te peço, aumenta minha fé. Não a fé que se diz com palavras, mas a fé que sustenta por dentro, mesmo quando tudo por fora parece desabar. Eu quero confiar em ti de verdade. Quero crer mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo, mesmo quando tudo dentro de mim grita por respostas. Quero aprender a descansar nos teus propósitos, mesmo quando os meus planos forem frustrados, porque eu sei que tu vês além do que eu enxergo. E mesmo que o teu silêncio me cause desconforto, eu escolho acreditar que esse silêncio também é cuidado. Espírito Santo, ensina o meu coração a não vacilar quando o medo tentar me paralisar. Me ajuda a lembrar que a fé não é a ausência de dúvida, mas uma escolha de confiar mesmo em meio às incertezas. Que eu não precise entender tudo para continuar acreditando que tu estás comigo. Me dá uma fé viva, uma fé que me levanta, que me sustenta, que me mantém de pé quando tudo dentro de mim quer desistir. Muitas vezes eu me pego tentando resolver tudo com minhas próprias mãos, carregando pesos que não fui feito para carregar. Tentando ter controle de tudo, como se o futuro dependesse apenas de mim. Mas hoje, Espírito Santo, eu quero entregar esse controle em tuas mãos. Quero te entregar os medos que escondo, os traumas que ainda doem, as perguntas sem resposta. Me ajuda a confiar que mesmo que as coisas não saiam como eu espero, elas estão indo exatamente como precisam ir. Meu irmão e minha irmã, se eu te disser que você pode acordar amanhã com uma sensação completamente diferente sobre a vida, não estou falando de pensamento positivo ou autoajuda.
Estou falando de algo que aqueles homens e mulheres tementes a Deus da Bíblia sabiam, mas que nossa geração meio que esqueceu. Como começar cada dia conectado diretamente com o coração de Deus? Sabe aquela paz que você sente quando está numa igreja vazia? Ou quando está orando sozinho no seu quarto e por um momento tudo parece estar no lugar certo? Imagine sentir isso não só de vez em quando, mas como o plano de fundo da sua vida. Existe uma maneira muito antiga, mas surpreendentemente simples, de convidar o Espírito Santo para ser seu companheiro constante. Não para ocasiões especiais, não só quando você está em crise, mas para os dias comuns, para as manhãs corridas, para as decisões pequenas que acabam moldando sua vida. Talvez você esteja pensando, será que isso funciona mesmo para alguém como eu? A resposta é sim. No clamor a seguir que iremos fazer juntos, vamos exatamente como. Fique até o final desta oração, porque a sua vida está prestes a ganhar uma dimensão espiritual que você nem imaginava ser possível. Amém? Agora, oremos assim. Meu Deus Todo-Poderoso, eu reconheço, com humildade, que sou frágil, que minha fé vacila, que meu coração se cansa, que minha esperança às vezes enfraquece. Mas é por isso mesmo que venho a Ti. Porque só Tu podes fortalecer o que está fraco, firmar o que está instável, acalmar o que está agitado. Espírito Santo, acende em mim a chama da fé verdadeira. Aquela fé que me lembra que eu sou amado, cuidado, guiado, mesmo nos dias em que não sinto nada disso. Me ajuda a confiar nos Teus processos, mesmo quando eles me tiram da zona de conforto. Mesmo quando envolvem perdas, esperas ou caminhos diferentes dos que eu planejei. Me dá paciência para esperar o Teu tempo. Me dá sensibilidade para reconhecer o Teu agir, mesmo nas coisas pequenas. E me dá a maturidade espiritual para aceitar que nem tudo vai ser como eu desejo, mas que tudo pode cooperar para o bem quando estou sob a Tua direção. Espírito Santo, não me deixes esquecer quem Tu és nos dias de tempestade. Me faz lembrar que Tu continuas sendo fiel mesmo quando eu me sinto inseguro, que Tu continuas sendo luz, mesmo quando tudo parece escuro, que Tu continuas me sustentando, mesmo quando meus pés tremem. Aumenta minha fé quando eu estiver cansado. Aumenta minha fé quando eu não tiver respostas. Aumenta minha fé quando eu não entender os porquês, mas ainda assim quiser continuar confiando em Ti. Porque no fundo, tudo o que eu preciso é dessa confiança que me permite descansar. Eu não quero apenas acreditar em Ti nos dias bons. Eu quero acreditar também nos dias difíceis, nas noites silenciosas, nos momentos em que tudo parece contrário. E mesmo quando eu falhar, mesmo quando eu tropeçar, mesmo quando minha fé parecer pequena demais, me lembra que Tu ainda estás comigo, que não me rejeitas pelas minhas fraquezas, que me acolhes e me levantas com paciência, com amor, com aquele toque suave que só o Teu Espírito pode dar. Me ensina a recomeçar com fé renovada, sem culpa, sem medo, sem vergonha. Hoje eu te peço, planta dentro de mim uma fé profunda, uma fé que não depende de provas, mas da certeza de que Tu és bom. Uma fé que me leve a viver com leveza, mesmo em meio ao caos. Uma fé que me aproxime mais de Ti a cada passo, mesmo quando esses passos forem lentos. Porque eu sei, se eu estiver contigo, até o pouco se torna muito. Espírito Santo de Deus, aumenta minha fé e minha confiança. Me abençoa todos os dias com Tua presença, com Teu cuidado, com Teu direcionamento. Me ajuda a viver não pelo que sinto, mas pelo que creio. Porque o que eu mais desejo é Te agradar, Te ouvir e permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor quiser me fazer parar. Eu confio em Ti, mesmo quando não entendo. Eu descanso em Ti, mesmo quando tudo dentro de mim quer correr, porque eu sei, Tu estás comigo, sempre.
Se você também deseja verdadeiramente ter uma fé mais firme e uma confiança mais profunda no Espírito Santo, comenta aqui embaixo. Espírito Santo, aumenta minha fé e confiança. E seu comentário pode ser uma semente de fé para outra pessoa que também precisa dessa renovação hoje. Ajude essas pessoas. Hoje, Pai, continuo me colocando em Tua presença com o coração aberto ao Senhor, com o desejo sincero de Te entregar todas as áreas da minha vida. Às vezes eu tento separar as coisas. Te deixo em alguns cantos do meu dia, mas deixo outros trancados, como se fossem meus e apenas meus. Mas agora eu entendo que preciso de Ti por inteiro, em tudo, sem exceção. Porque a Tua presença transforma tudo o que toca. E é isso que eu te peço. Toca tudo em mim. Visita meu lar. Entra nos cômodos da minha casa, mesmo nos mais escondidos, mesmo nos mais silenciosos. Abençoa quem mora comigo. Que a paz que vem de Ti cubra nossas conversas, nossas refeições, nosso descanso, nossas decisões. Que minha casa seja um lugar de acolhimento, de amor, de segurança. Que cada detalhe reflita a Tua presença, mesmo nas coisas mais simples do dia a dia. Que mesmo sem palavras, quem entrar nela sinta que ali habita algo diferente. O Teu Espírito. Toca também a minha família. Cuida das relações que precisam de cura. Aproxima os corações que se distanciaram. Acalma os conflitos. Desfaz as mágoas escondidas. Restaura os laços que foram enfraquecidos. Eu não consigo mudar ninguém sozinho, mas eu creio que o Teu toque é capaz de restaurar até aquilo que parecia perdido. Se há dores antigas, que elas sejam cuidadas por Ti. Se há silêncios desconfortáveis, que eles se tornem pontes para a reconciliação. Eu Te entrego cada um que amo, para que Tu os guardes, os transformes, os abençoes. Meu irmão e minha irmã, eu te pergunto agora, por que será que Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, mas a maioria de nós só lembra disso aos domingos? Essa pergunta me atormentou por anos. Eu via pessoas na Bíblia vivendo uma vida sobrenatural, com direção clara, proteção divina, favor inexplicável. E eu me perguntava, onde está isso na minha vida? A verdade é chocante. Nós fomos ensinados a viver como órfãos espirituais, quando deveríamos viver como filhos que têm acesso direto ao Pai todos os dias. Existe uma diferença gigantesca entre conhecer sobre o Espírito Santo e realmente convidá-lo para participar ativamente da sua rotina. Entre saber que ele existe e experimentar sua presença transformadora no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas decisões diárias. A seguir, em clamor ao nosso Deus vivo, vamos juntos quebrar essa barreira que separa você da vida abundante que Jesus prometeu. Quero te ensinar uma oração que funciona como uma chave. Ela abre a porta para que o Espírito Santo não seja apenas uma doutrina que você conhece, mas uma realidade que você vive todos os dias. Vamos continuar juntos, clamando a Deus agora para conectar nossas vidas comuns com o poder sobrenatural dele. Espírito Santo, é com muita alegria que continuo te clamando. Entra também nos meus relacionamentos, amizades, afetos, companhias, que eu saiba me conectar com pessoas que me aproximem de Ti. Me dá sabedoria para reconhecer o que me edifica e coragem para me afastar do que me afasta de Ti. Me ensina a amar com mais verdade, com mais escuta, com mais presença. E se eu estiver construindo algo ao lado de alguém, que essa relação seja ungida por Ti, firmada na paz, conduzida pelo Teu cuidado. Que eu não aceite migalhas de amor quando Tu tens plenitude para mim. Eu te entrego também a área dos meus sonhos, Senhor, aquilo que só o meu coração conhece, os planos que escrevi em silêncio, as vontades que carrego comigo, os projetos que ainda estão no papel. Que tudo o que eu planejar esteja alinhado com a Tua direção. Que meus sonhos não sejam apenas desejos humanos, mas que reflitam o que Tu colocaste dentro de mim.
Me ajuda a perceber o tempo certo, a ter paciência quando for necessário esperar, e força quando chegar o momento de agir. E se algum desses sonhos não for tua vontade, me ensina a soltar, mesmo que doa, para receber o que tu tens de melhor. Toca também o meu trabalho, meus estudos, minhas responsabilidades diárias. Que aquilo que eu faço com as mãos, eu faça com excelência, com coração, com propósito. Que eu entenda que cada detalhe da minha rotina é uma forma de te servir. Me dá ânimo nos dias em que tudo parecer cansativo. Me dá sabedoria para lidar com os desafios, discernimento para tomar decisões, leveza para não me sobrecarregar. Que o teu Espírito esteja comigo em cada reunião, em cada tarefa, em cada diálogo. Que minha postura seja reflexo da tua presença em mim, mesmo quando ninguém está me observando. Espírito Santo, eu quero te atrair para cada área da minha vida. Não quero te deixar apenas nos momentos de oração. Eu te quero comigo quando acordo, quando enfrento o trânsito, quando resolvo problemas, quando preparo uma refeição, quando converso com alguém, quando me sinto sozinho. Eu quero que minha vida seja um lugar onde tu tenhas liberdade para habitar. E se houver algo em mim, em qualquer área da minha vida que esteja em desordem, eu te peço, me mostra com amor. Me convence com tua ternura, me ensina com paciência. Eu não quero apenas uma aparência bonita. Quero transformação real. Quero que minha vida seja coerente com aquilo que eu creio, com aquilo que eu oro, com aquilo que eu espero de ti. Me molda por dentro. E então tudo ao redor começará a refletir essa mudança. Eu reconheço que sem ti tudo fica mais difícil. Por isso, me abençoa todos os dias, desde as coisas grandes até os detalhes que ninguém vê. Porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido, só são possíveis com a tua presença. Que tudo o que eu tocar seja tocado por ti primeiro. Que tudo o que eu construir tenha a tua base. Que cada ambiente onde eu entrar leve contigo, leve tua luz, tua calma, tua verdade. Espírito Santo de Deus, eu te quero em tudo. Eu te convido a estar comigo em cada passo, em cada decisão, em cada recomeço. Vem, fica, não como visita, mas como morada. Eu te atraio para a minha vida, não por merecimento, mas por necessidade, porque eu sei que onde tu estás, tudo é abençoado. E é assim que eu desejo viver, debaixo da tua bênção, envolvido pela tua paz, guiado pela tua sabedoria e sustentado pelo teu amor. Se você também deseja que o Espírito Santo toque todas as áreas da sua vida, deixa aqui nos comentários: Espírito Santo, toca tudo em mim. E deixe o seu like como um sinal de que você quer viver essa presença em cada detalhe do seu dia. Amém, meus irmãos. Espírito Santo de Deus, hoje eu chego até ti com um desejo profundo, aprender a ouvir a tua voz. No meio de tantas vozes que gritam todos os dias, tantas opiniões, cobranças, distrações e pensamentos que não param, eu me volto a ti com um pedido sincero. Me ensina a reconhecer tua voz no meio do barulho do mundo. Às vezes eu me sinto perdido, mesmo cercado de informações. Escuto tudo e todos, mas dentro de mim continua um vazio. E sei que esse vazio só pode ser preenchido por algo que vem de ti, não da correria lá de fora. Eu sei que tu falas, sei que tu estás sempre presente. Mas a minha alma, por vezes, anda tão inquieta que não consegue te perceber. Por isso, o Espírito Santo me ensina a silenciar por dentro, a criar espaço em mim para te escutar com clareza, a desacelerar o meu coração e a minha mente para ouvir quando falas, mesmo que seja com um sussurro. Eu quero aprender a perceber os teus toques suaves, aqueles que muitos ignoram por parecerem pequenos demais. Eu não quero mais viver correndo e deixando passar os sinais que tu colocas no caminho. Me dá sensibilidade, Espírito Santo.
Me dá atenção para perceber quando falas comigo através de um pensamento calmo, de um incômodo silencioso, de uma paz repentina, de um sentimento que me direciona para o bem. Eu quero aprender a discernir a tua voz das outras vozes que tentam me confundir. Me ensina a confiar mais no que tu estás me dizendo do que naquilo que vejo ou ouço de fora. Mesmo quando for difícil, mesmo quando a direção parecer contrária à lógica ou ao que os outros esperam de mim, eu quero ter coragem de obedecer à tua voz. E se eu ainda não estiver maduro o suficiente para reconhecer claramente o teu falar, que o meu coração seja tão íntimo de ti, que mesmo sem entender tudo, eu confie. Que eu caminhe com fé, sem ver, mas sentindo tua mão me guiando. Tem uma história curiosa que minha mãe me contou, quando eu era criança, que mudou minha vida para sempre, meus irmãos. Ela disse que quando estava grávida do meu pai, passava por uma fase muito difícil, sem dinheiro, sem apoio, com medo do futuro. Até que uma vizinha idosa lhe ensinou uma oração simples que ela deveria fazer todos os dias ao acordar. Minha filha, disse a senhora, você não precisa carregar o peso do mundo sozinha. Existe alguém que quer dividir esse fardo com você. Mas você precisa convidá-lo todos os dias. Minha mãe começou a fazer essa oração. Não aconteceram milagres espetaculares de uma hora para outra, mas algo mudou. Ela parou de se sentir sozinha. As soluções começaram a aparecer de formas inesperadas. As pessoas certas apareciam na hora certa. Anos depois, ela me disse, filho, aquela oração não mudou só aquele momento difícil. Ela mudou toda a minha vida. Aprendi a nunca mais andar sozinha. Essa mesma oração que salvou minha mãe é o que eu quero compartilhar com você hoje. Uma oração que convida o Espírito Santo para ser seu parceiro diário, seu conselheiro, seu protetor. Se você quer parar de carregar o peso da vida sozinho, vamos clamar agora assim, meus irmãos. Espírito Santo, às vezes o que me impede de te ouvir não é o mundo, sou eu mesmo, meus medos, minhas dúvidas, meus barulhos internos. Então eu te peço, limpa o que atrapalha, purifica os meus pensamentos, acalma a ansiedade que faz tanto barulho dentro de mim. Me ajuda a filtrar aquilo que me afasta da tua presença. Me ensina a alimentar meu interior com o que vem de ti, com aquilo que fortalece minha alma e me aproxima do teu coração. Não quero depender das opiniões de fora para saber o que fazer. Eu quero depender de ti. Quero buscar em ti a direção, a paz, a sabedoria. E mesmo quando a resposta for o silêncio, me ajuda a confiar que tu ainda estás falando. Talvez apenas me ensinando a esperar, a amadurecer, a crescer na confiança. Me mostra que o silêncio também é resposta. Me dá maturidade para não desistir de ouvir só porque não recebi tudo de imediato. Espírito de sabedoria me treina, me forma por dentro para ser uma pessoa que vive guiada por ti. Que cada passo meu seja fruto de uma escuta atenta. Que minhas escolhas revelem que antes de agir, eu te ouvi. E se eu errar, se eu falhar, que eu saiba voltar ao caminho, ouvindo novamente tua direção com humildade. Que meu coração nunca endureça ao ponto de não mais te perceber. Eu te peço também que me ensines a te ouvir nas pequenas coisas, porque sei que não falas apenas em grandes acontecimentos. Tu falas na simplicidade, no cotidiano, nas conversas comuns, na natureza, no silêncio de um final de tarde, numa lembrança, num impulso de compaixão, numa lágrima que escorre sem explicação. Eu quero te encontrar nesses detalhes. Eu quero te ouvir mesmo quando o mundo estiver em ruído, mesmo quando tudo parecer confuso, que a tua voz seja o lugar onde meu coração encontra direção e descanso. E se houver em mim orgulho demais, teimosia demais, distração demais, me molda. Não me deixa viver longe da tua voz,
porque sei que a verdadeira segurança não está em controlar tudo, mas em saber que tu estás me guiando. Me dá ouvidos espirituais, sensibilidade, maturidade e fé. Me dá clareza para entender o que tu queres de mim, mesmo quando for difícil. Espírito Santo, eu te peço, fala comigo do teu jeito, no teu tempo, na tua sabedoria. E mais do que isso, me ensina a escutar, me ensina a obedecer, me ensina a confiar. Que o teu sopro me guie, que a tua presença me leve por caminhos de vida. Que cada dia seja um novo aprendizado de como andar contigo, ouvindo tua voz, sentindo tua direção e sendo moldado pelo teu amor. Se você quer de verdade aprender a ouvir a voz do Espírito Santo em meio ao barulho da vida, escreva aqui nos comentários: quero te ouvir, Espírito Santo. Isso vai mostrar que seu coração está aberto e disposto a ser guiado por ele. Escreva com fé agora: Espírito Santo de Deus, eu me achego novamente com o coração aberto, com a alma sedenta de paz e descanso. Em meio a tantas batalhas, tantas dúvidas, tantas vozes que tentam me confundir, eu clamo pela tua presença sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, guerrear por mim. Eu me sinto frágil diante de tantas pressões, mas sei que não preciso enfrentar tudo sozinho. Eu preciso de ti, preciso da tua luz para iluminar o que está escuro, da tua verdade para calar as mentiras, do teu sopro para dissipar toda a confusão que insiste em me cercar. Livra-me, Espírito Santo, dos pensamentos que me enfraquecem, daquelas palavras que ecoam na minha mente, tentando me fazer desacreditar de mim, da vida, de ti. Às vezes me pego preso em pensamentos que não me pertencem, em dúvidas que não são minhas, em medos que paralisam. Vem, Espírito Santo, e me mostra o que vem de ti e o que é engano. Me ajuda a identificar toda mentira que tenta apagar a tua luz dentro de mim. Eu não quero mais carregar pesos que não são meus, nem alimentar ideias que me afastam da paz. Quantas vezes me envolvi em confusões que não entendi de onde vieram? Quantas vezes me senti sufocado por sentimentos que não sabia explicar? Um cansaço sem motivo, uma angústia sem nome, uma sensação de desordem dentro de mim. E hoje eu entendo que nem tudo isso é natural. Algumas coisas são setas, ataques, armadilhas. Por isso eu te peço, me livra. Me livra do mal que tenta entrar pelas brechas, das influências que não percebo, dos ambientes que sugam minha energia. Me cobre com a tua presença e cria um escudo ao meu redor. Irmãos, você já parou para pensar quantas vezes por dia você pede proteção para seu celular, seu carro, sua casa, mas esquece muitas vezes de pedir proteção espiritual para a sua vida? Vivemos numa época onde protegemos tudo que é material, mas deixamos nossa alma completamente vulnerável aos ataques do dia a dia. O estresse, a ansiedade, as más energias, os pensamentos negativos, tudo isso vai se acumulando porque não temos uma cobertura espiritual ativa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Existe uma forma de criar um escudo espiritual ao seu redor todos os dias. Um escudo que não apenas te protege, mas atrai bênçãos constantes para a sua vida. Os primeiros cristãos sabiam disso. Eles viviam numa época muito mais perigosa que a nossa, mas tinham uma paz e uma proteção que impressionava até seus inimigos. Qual era o segredo deles? Eles começavam cada dia convidando o Espírito Santo para ser sua armadura espiritual. E isso mudava completamente como enfrentavam os desafios. Juntos, vamos clamar ao Espírito Santo de Deus como criar essa proteção divina que acompanha você no trânsito, no trabalho, em casa, em todos os lugares. Se você quer parar de viver espiritualmente desprotegido, vamos pedir assim: Espírito Santo, eu não quero mais viver desprotegido sem a tua presença na minha vida.
Eu imploro que a sua presença seja constante em todos os lugares que eu for ou estiver. Me livra também das confusões que nascem dentro de mim, quando o meu próprio coração se divide entre o certo e o errado, entre o que é vontade tua e o que é desejo passageiro. Me ajuda a perceber quando estou me afastando de ti, mesmo que em pequenas atitudes. Me desperta antes que o engano se instale. Me puxa de volta quando eu começar a me desviar, ainda que aos poucos. Eu quero estar tão cheio da tua luz, que nenhuma escuridão consiga permanecer em mim. Espírito Santo, guarda a minha mente. Guarda o meu coração, que nenhuma mentira encontre morada em mim. Que nenhum pensamento de derrota, inferioridade, rejeição ou medo tenha voz sobre mim. Que toda seta que tenta me enfraquecer perca força diante da tua presença. Me dá discernimento para perceber os ataques invisíveis e coragem para resistir sem perder a paz. Que eu caminhe com firmeza, sem me deixar levar por vozes que me afastam da verdade. Eu te peço também que me ajudes nos relacionamentos. Quantas vezes a confusão entra pela falta de entendimento entre pessoas? Quantas vezes o mal se esconde em palavras mal interpretadas, em atitudes mal resolvidas? Me dá sabedoria para lidar com os outros com amor e verdade. Me mostra quando eu estiver errado e me dá humildade para reconhecer. Me mostra quando estiverem agindo com maldade e me dá maturidade para não reagir com o mesmo veneno. Me ensina a preservar a paz sem me calar diante do que é injusto e a me proteger sem me fechar ao amor. Vem, Espírito Santo, faz morada em mim. Me cobre com teu cuidado, que eu seja como uma casa bem construída, firme contra os ventos e tempestades, protegida contra os ataques do inimigo. Que nada encontre espaço em mim se não vier de ti. Que tudo o que for sombra seja iluminado. Que tudo o que for mentira seja desmascarado. Que tudo o que for engano seja desfeito. Eu te desejo, Espírito Santo. Te quero aqui, agora, todos os dias. Caminha comigo, habita em mim, me guia, me fortalece, me protege. Que a tua paz seja meu escudo. Que a tua presença seja meu refúgio. Que nenhuma armadilha tenha sucesso contra mim, porque eu caminho com a tua luz. Livra-me, Espírito Santo, de tudo o que tenta apagar o brilho da tua presença na minha vida. E que eu viva cada dia com a segurança de que tu estás comigo. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não compreendo, mesmo quando tudo parecer escuro. Porque onde tu estás, não há espaço para o mal. Se você deseja estar protegido contra todo mal e confusão, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, me livra de todo mal. Esse simples gesto é uma forma de declarar que você confia no cuidado e na direção de Deus sobre a sua vida. Deus se alegra com a sua fé verdadeira nele. Espírito Santo, eu venho a ti agora com meu coração sincero, desejando ser preenchido com aquilo que realmente importa. Às vezes me pego vivendo no automático, sem entender o porquê de tantas coisas, e me sinto perdido em meio a tantas exigências, vozes e obrigações. Mas hoje eu paro tudo para te buscar, para te chamar, para dizer que quero viver uma vida que tenha sentido. Não apenas existir, não apenas passar pelos dias, mas realmente viver, com propósito, com direção, com alegria. Enche a minha alma de significado. Me mostra, Espírito Santo, por que estou aqui, qual é a missão que colocaste dentro de mim. Me ajuda a enxergar que a minha vida importa, que eu fui criado com intenções de amor, que há um plano maior do que eu posso ver. Mesmo quando tudo parece comum, mesmo quando os dias parecem repetitivos, mesmo quando os ventos contrários sopram forte, me lembra que o meu valor não vem do que faço, nem do que tenho, mas do que tu colocaste dentro de mim. Eu quero viver por algo maior do que eu mesmo. Quero acordar todos os dias sabendo que tenho uma razão para seguir,
mesmo quando o corpo estiver cansado, mesmo quando a mente estiver sobrecarregada. Que o teu propósito me sustente, que a tua direção me guie, que a tua presença me alimente e me levante, para que eu não desista da caminhada, mesmo quando o caminho parecer longo. E em meio a tudo isso, Espírito Santo, enche meu coração de alegria. Não aquela alegria passageira que depende de momentos bons, mas a que vem de ti, firme, constante, silenciosa e profunda. Aquela alegria que não se apaga com as dificuldades, que não desaparece nos dias nublados, que não se perde nas tempestades. A alegria que é fruto de saber que eu sou amado, cuidado, guiado por um Deus presente e fiel. A alegria que me faz sorrir mesmo quando não há motivos visíveis. A alegria que me dá forças para continuar, mesmo sem todas as respostas. Um fato curioso, minha irmã e meu irmão, sabe aquele momento exato quando você acorda de manhã? Aqueles primeiros 30 segundos, quando sua mente ainda está limpa, antes de lembrar de todas as preocupações do dia? Esse momento é mais poderoso do que você imagina. É como uma tela em branco, onde você pode escolher que tipo de energia vai colorir as próximas 24 horas da sua vida. A maioria de nós desperdiça essa oportunidade. Pegamos o celular, pensamos nos problemas, ou simplesmente saímos correndo para a rotina. Mas existe uma forma completamente diferente de começar o dia. Imagine se nesses primeiros momentos de consciência você pudesse plantar uma semente espiritual tão forte que ela crescesse e desse frutos de bênçãos durante todo o dia. Imagine se você pudesse programar sua vida para funcionar em sintonia com o próprio Espírito de Deus. O que vamos clamar agora a Deus com toda certeza vai transformar completamente a qualidade de como você vive cada um dos seus dias. Se você está pronto para descobrir o poder oculto das suas manhãs, oremos assim agora. Meu Pai, me ensina também, Senhor, a encontrar beleza nas pequenas coisas, a celebrar o simples, a valorizar os detalhes que muitas vezes passo por cima. Me mostra como a tua alegria pode florescer até nos desertos. Que eu seja capaz de rir com o coração leve, de olhar para os dias com gratidão, de contagiar outros com a luz que vem de ti. Que a minha vida se torne reflexo da tua alegria, mesmo quando estiver em silêncio. Mesmo quando estiver em oração, mesmo quando estiver só. Eu sei que viver com propósito não significa que tudo será fácil. Sei que haverá lutas, dúvidas, noites de choro, dias de espera. Mas eu te peço que o teu propósito me dê firmeza e que a tua alegria me seja sustento. Que mesmo com lágrimas eu consiga confiar. Que mesmo na espera eu permaneça fiel. Que mesmo sem ver, eu continue crendo que estou no caminho certo porque estou sendo conduzido por ti. Espírito Santo, visita as áreas da minha vida onde tudo parece sem cor, onde antes havia entusiasmo e agora só resta o cansaço, onde antes havia paixão, mas hoje só há rotina, onde eu costumava sonhar, mas me calei. Toca nessas partes do meu coração. Restaura o brilho, reacende o fogo, devolve o ânimo. Me faz lembrar por que comecei, por que lutei, por que acreditei. E se for preciso começar de novo, que eu comece, mas não sem ti. Eu te convido a me mostrar qual é o teu plano para mim, a falar comigo de forma clara, mesmo que seja com o teu silêncio que conforta e guia. A abrir portas que me conduzam para onde eu devo ir, a fechar aquelas que me desviam do propósito, e quando eu não souber o que fazer, que a tua presença me dê paz, que o teu sopro me leve adiante, que a tua sabedoria me conduza sem pressa, mas com firmeza. Vem, Espírito Santo, vem sobre minha vida, sobre os meus dias, sobre os meus passos. Me enche de propósito, de sentido, de convicção. E, acima de tudo, me enche de alegria,
Porque mesmo com tudo ao redor parecendo desmoronar, se eu estiver cheio de ti, saberei que nada está perdido. Porque quando eu te tenho, eu tenho tudo. Se você deseja viver com propósito e com a verdadeira alegria que vem de Deus, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, enche minha vida de propósito e alegria. E se você está sentindo essa oração como um abraço na alma, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que também estão em busca de sentido e paz. Espírito Santo, neste instante tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, eu me volto para ti com o coração completamente entregue. Não venho com palavras bonitas, nem com discursos bem elaborados. Venho com sinceridade, venho com a alma aberta, com o peito exposto e a esperança viva. Eu preciso de ti. Eu quero a tua presença na minha vida todos os dias, sem interrupções, sem pausas, sem distância. Fica comigo. Não há um só dia em que eu consiga caminhar bem quando estou longe de ti. Às vezes até tento seguir pela força do braço, mas logo percebo que me perco no meio do caminho. As vozes do mundo gritam, os desafios surgem, os medos se agigantam e eu me dou conta de que, sem ti, tudo fica mais difícil, tudo pesa mais. Por isso eu te peço, com tudo o que há em mim, permanece comigo, me guia, me orienta, me sustenta, me envolve. Fica comigo ao acordar, me enchendo de paz antes mesmo que o dia comece. Me mostra que cada novo amanhecer é uma oportunidade de viver com sentido. Me lembra, logo cedo, que não estou sozinho. Que mesmo diante de agendas cheias, responsabilidades e incertezas, o teu Espírito está comigo, caminhando ao meu lado, dentro de mim, me capacitando, me fortalecendo. Existe algo que o Espírito de Deus sabe sobre você, mas que você mesmo não sabe, meus irmãos. Ele sabe que você foi criado para viver num estado permanente de bênçãos, não apenas quando as coisas estão indo bem, mas como seu estado natural de existência. Mas por que isso parece tão distante da nossa realidade? Porque às vezes sentimos como se estivéssemos vivendo apenas uma fração da vida que foi destinada para nós. A resposta está numa verdade que foi escondida por séculos. Existe uma linguagem milenar que faz o céu se mover ao nosso favor. Uma linguagem que não depende de palavras eloquentes ou conhecimento teológico, mas de algo muito mais simples e poderoso. Os místicos antigos chamavam isso de a oração que abre portais. Não porque seja mágica, longe disso, mas porque ela funciona como uma chave que destrava bênçãos espirituais que sempre estiveram disponíveis para nós. Vamos clamar a Deus para que as bênçãos espirituais sejam liberadas por Ele. Assim, eu te pelo agora, Espírito Santo de Deus, permanece nos momentos em que a alma parece não conseguir expressar o que sente, quando a oração vira apenas um suspiro, quando tudo o que consigo fazer é te olhar com o coração cansado. Fica nesses momentos, sem exigir nada, apenas sendo presença, sendo consolo, sendo luz que não se apaga. Eu preciso disso. Preciso te sentir perto até quando não consigo falar nada. Permanece nos meus dias bons, quando o riso transborda e as coisas parecem estar no lugar. Não me deixa me esquecer de ti quando tudo estiver bem. Não quero te buscar só nas dores, mas também na gratidão, na celebração, na simplicidade dos momentos felizes. Quero aprender a reconhecer o teu toque em cada detalhe bonito da vida. Mas fica também nos meus dias difíceis, quando tudo parece bagunçado por dentro, quando a fé parece abalada, quando o medo bate na porta, quando as lágrimas descem sem eu entender o motivo. Fica comigo quando a solidão quiser me dominar, quando as promessas parecerem distantes, quando o tempo parecer lento demais. Nessas horas, Espírito Santo, a tua presença é o que me dá forças para continuar.
Permanece comigo nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos. Me mostra os caminhos certos, mesmo que não sejam os mais fáceis. Me livra de caminhos que parecem bons aos meus olhos, mas que me afastariam de ti. Me corrige com amor quando eu me desviar, e me recebe de volta com ternura quando eu tropeçar. Fica comigo também nos momentos simples, numa conversa com alguém, num trajeto que faço, num tempo de descanso. Que a tua presença se torne tão natural quanto o ar que respiro. Que eu aprenda a perceber quando tu me tocas, mesmo sem palavras. Que eu tenha consciência de que estás ali, mesmo quando tudo parece quieto demais. Espírito Santo, eu não quero viver mais um dia sequer longe de ti. Não quero me tornar alguém que te busca só por interesse, só por necessidade. Eu te desejo porque reconheço o valor da tua presença. O que mais me importa não são as bênçãos que o Senhor pode me dar, mas o privilégio de caminhar contigo. Porque quando tu estás comigo, até os dias difíceis se tornam suportáveis. Até as batalhas mais pesadas ganham outro sentido. E até os vazios mais profundos começam a ser preenchidos. Eu te convido a permanecer comigo. Todos os dias, em todas as estações da minha vida, desde agora até sempre. Não te afastes de mim, mesmo quando eu falhar, mesmo quando eu não souber orar direito, mesmo quando eu não entender o que estás fazendo. Fica comigo quando eu estiver forte, mas principalmente quando estiver fraco, porque é nessa fragilidade que eu mais preciso te sentir. Espírito Santo, fica comigo, não apenas como visitante, mas como alguém que faz morada. Habita o meu interior, transforma meu coração, muda minha perspectiva, me dá direção. Se for preciso desfazer planos para que o teu propósito aconteça, faz isso. Mas não me deixa sem a tua presença, porque eu posso viver com pouca coisa, com desafios, com incertezas, mas não consigo viver sem ti. Eu te atraio para mim, te chamo, te reconheço, te desejo e te peço com toda humildade e reverência, permanece comigo todos os dias da minha vida. Se é o desejo do seu coração que o Espírito Santo permaneça com você todos os dias, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, permanece comigo. Sua palavra de fé pode inspirar outras pessoas que também estão buscando a presença de Deus com sinceridade. Espírito Santo, não há nada mais valioso do que tua presença constante em mim. E é por isso que, neste momento, eu não apenas oro, mas clamo com profundidade. Fica comigo. Habita o meu interior, sela o meu coração, guia cada um dos meus passos e me envolve com teu amor todos os dias. Eu não quero apenas momentos de visitação. Eu te peço morada, permanência, aliança contínua. Quero que o Senhor esteja comigo quando eu tiver força para lutar, mas também quando eu não conseguir levantar. Quero que permaneça quando eu estiver rodeado de pessoas, mas também nos dias em que parecer estar sozinho. Que eu nunca duvide do teu cuidado, mesmo no silêncio. Que a certeza da tua companhia me traga descanso. Que eu saiba reconhecer a tua mão, mesmo nos processos mais difíceis. Espírito Santo, eu sei que muitas vezes não saberei o que dizer, mas te peço que me ensines a apenas estar contigo, a te perceber nos detalhes, a te ouvir no íntimo do meu ser. Ensina-me a depender de ti, a não agir por impulso, a não confiar apenas em mim, mas a me entregar com fé e humildade nas tuas mãos. Eu te atraio para minha vida porque sei que só em ti está a verdadeira fonte da alegria, da direção, da paz e da renovação. E se o Senhor estiver comigo, mesmo que tudo esteja desmoronando ao redor, ainda assim terei onde me firmar. Porque a tua presença não depende das circunstâncias e sim do amor eterno que tens por mim. Fica comigo todos os dias, Espírito Santo, nos detalhes, nas rotinas, nos desafios, nas vitórias e até nos fracassos.
em cada área da minha vida, em cada espaço do meu coração, em cada decisão e cada passo. Tua presença é o que me sustenta. Teu toque é o que me cura. Tua voz é o que me guia. E o teu amor é o que dá sentido a tudo que sou e vivo. Fica comigo quando ninguém mais entender o que se passa dentro de mim. Quando eu não souber explicar, quando as palavras me faltarem, quando tudo o que eu conseguir for chorar, que teu abraço espiritual me envolva, que eu me lembre de que o Senhor está ali, mesmo no meio da dor, e que eu nunca perca essa verdade dentro de mim. Espírito Santo, não se afaste. Mesmo quando eu errar, mesmo quando eu vacilar, mesmo quando meu coração estiver dividido, me resgata, me traz de volta, me refaz por dentro, me mostra que não preciso estar perfeito para ser amado por ti. Que tua graça me sustenta enquanto me transforma, que o teu amor não desiste de mim. E por tudo isso, eu te agradeço. Porque mesmo sendo tão imperfeito, ainda assim o Senhor deseja estar comigo. E eu, com toda a sinceridade da minha alma, também desejo estar contigo, hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Se você também deseja essa presença constante do Espírito Santo sobre a sua vida, eu te convido agora a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para continuar recebendo orações poderosas como essa. Em forma de gratidão a Deus por ter recebido essa palavra, compartilhe essa oração com 3 pessoas que você acha que também precisam sentir esse amor e essa paz que só o Espírito de Deus pode trazer. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando hoje e sempre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.